Olá, tudo bem com você? Nesse nosso encontro de hoje, eu quero trazer para você quais são os investimentos que pagam mais do que a taxa Selic. Então, o que eu vou te mostrar aqui? Primeiro, quanto está a taxa Selic hoje e quais são os investimentos que pagam mais do que essa taxa anual da Selic. Por que isso é importante? Porque para eu cuidar bem do meu dinheiro, quanto mais eu conseguir rentabilizar esse capital, quanto mais eu conseguir fazer com que ele renda mais do que a taxa básica de juros praticada no mercado, mais interessante vai ser para mim. Melhor eu estou cuidando do meu dinheiro. Outra coisa que é importante você saber é que, assim, qualquer investimento que esteja pagando muito mais, completamente fora dessa referência que a gente tem, que é a taxa Selic, ele pode estar colocando seu capital em risco. Então, muitas vezes você recebe aí você pode ter recebido ou conhece alguém que já recebeu alguma oferta irrecusável de investir o dinheiro, emprestar o dinheiro, colocar em alguma corretora para receber 5% ao mês, 10% ao mês garantido ali de retorno, é bom ficar esperto porque provavelmente tem alguma questão de pirâmide financeira, algum golpe aí envolvido. Porque esse 5% ele não é factível no mercado, considerando a taxa de Selic que a gente tem sendo praticada hoje em dia no mercado, ok? Então, mais do que a gente buscar rentabilizar o nosso capital ali no mínimo a Selic, um pouco acima, é a gente entender que o muito acima da Selic, 2, 3, 4 vezes acima da taxa Selic, pode colocar seu capital em risco. Importante ficar em alerta, ok? Então vamos lá, compartilhando a tela aqui contigo, e aí o que eu vou te mostrar então quais são esses investimentos que pagam mais do que a Selic. Hoje a taxa Selic ela está em 10,5% ao ano, então essa é a nossa base. Então se eu conseguir um investimento que pague ali juros de aproximadamente 10,5% ao ano, eu estou fazendo um bom negócio. Eu estou rentabilizando meu capital pela taxa média praticada no mercado. Aí a gente vai ter investimentos que pagam 100%, que pagam 110%, que pagam 115%, até aí tá tudo bem. O que não dá, como eu te falei, eu te pago 5% ao mês. Cara, taxa básica de juros no mercado é de 10,5% ao ano. Como é que essa pessoa vai conseguir me pagar 5% ao mês? Entende que a conta não fecha? Porque 10,5% ao ano, a gente está falando aqui de 0,85, 0,9 de rendimento por mês. Como é que alguém vai pegar o meu dinheiro e vai conseguir garantir que vai me pagar 5% ao mês, 10% ao mês? Pasmem, tem muita gente que já caiu nesse golpe e perdeu todo o dinheiro. Tem gente que se endividou para conseguir fazer esse investimento, que na verdade era golpe, e perdeu todo o dinheiro. Então, lembrando que o meu objetivo aqui no canal é que você adquira conhecimento. Meu objetivo é compartilhar o meu conhecimento de anos e anos e anos de investidora com você que está começando agora, que quer cuidar melhor do seu capital. Então eu não vou te colocar em situações de risco aqui, muito pelo contrário, eu vou te alertar de que muitas vezes ofertas que parecem ser irrecusáveis, porque são muito boas, elas vêm seguidas de golpes e perdas financeiras. E eu acho que ninguém está aqui para querer perder dinheiro, não é? Então vamos lá. Então, considerando que a taxa Selic é de 10%, 10,5% ao ano, a gente pode considerar aqui que esse valor também é aproximadamente ele que vai ser o percentual anual do CDI. CDI é a taxa de juros praticada pelos bancos. Então vai ser comum a gente encontrar títulos bancários, por exemplo, que é um tipo de investimento, títulos bancários pagando, por exemplo, 100% de CDI. Título bancário CDB que paga 100% de CDI. O que esse CDB vai estar pagando? 10,5% ao ano. Tem uma questão aqui que é muito importante você entender, é que todo CDB tem imposto de renda sobre os rendimentos. Então, como que é calculado esse imposto de renda? Para títulos com vencimentos aí até 180 dias, então vamos considerar que você vai trocar a poupança por um CDB de liquidez diária. Esse CDB de liquidez diária, ele tem 22,5% de imposto de renda. Então, quando eu olho o rendimento líquido desse CDB, rendimento líquido, ele vai ser o quê? 10,5% menos 22,5%
de imposto de renda. Então, o rendimento líquido dele, ele é de aproximadamente 8,10% ao ano. Que equivale aqui, aproximadamente, deixa eu fazer um ao ano aqui, que equivale a aproximadamente 0,68% ao mês. Então, esse é o rendimento que você pode considerar que você vai ter num título bancário, num CDB, que pague 100% do CDI. E esse é o título mais comum, é o título mais seguro que a gente tem. O Tesouro Selic também é um título seguro para você investir a sua reserva, para você ter o seu capital Tesouro Selic. Para você ter o seu capital disponível com liquidez diária, ele também vai pagar 100% da taxa Selic. Então, ele vai pagar os 10,5% ao ano, líquido de imposto de renda, vai ser igualzinho aqui os títulos bancários, ok? Então, eu vou deixar Tesouro Selic, títulos bancários, CDB, 100% de CDI. O seu rendimento líquido, aproximadamente esse valor aqui, 8,10,068, certo? O que mais que a gente tem aqui que pode ser interessante? Bom, dependendo do meu investimento, do meu objetivo em investir esse capital, eu não preciso ter ele disponível, 100% disponível, porque ele não é a minha reserva. Eu posso começar a trabalhar com ele com um vencimento um pouquinho maior. Eu deixo a minha reserva na liquidez diária para receber esse 0,68% ao mês. E aqui uma coisa que é importante, eu já estava passando direto por ela. Para a gente ter um comparativo com a poupança, que é a referência que todo mundo tem, a poupança no último mês, ela gerou 0,57. Então, quando a gente olha aqui 0,68, e a gente compara com 0,57, que foi a poupança, a gente tem aqui quase que 20% a mais de rendimento do que a poupança. Então, por isso que a poupança não é opção de investimento. A poupança é a forma mais cômoda, mais fácil, porque você já está acostumado, porque os nossos pais faziam assim, mas não, o mundo dos investimentos hoje é diferente. Então, a poupança, por mês, ela vai te pagar isso aqui, 0,57. Um CDB que paga 100% de CDI com liquidez diária, ou o próprio Tesouro Selic, vai te pagar 0,68% ao mês. Então, a gente já tem aqui mais uns 18% a mais de rendimento em relação à poupança. Mas a gente tem outras opções que são muito melhores do que isso. E é isso que eu quero trazer para você aqui. Quais são os outros investimentos que pagam mais do que a Selic? Então vamos lá. E aí é importante a gente olhar o líquido de imposto de renda, porque é aquele que gera de fato efeito no nosso capital. Então o que a gente pode ter aqui? Um CDB, por exemplo, que se você sair do seu bancão tradicional e ir para bancos digitais, ir para corretoras de investimentos, você pode conseguir um CDB que paga 105% de CDI. E aí, isento de líquido de imposto de renda, ele vai te pagar aqui, vou fazer um cálculo rápido aqui. Fecha essa tela, isso, beleza. Ele vai te pagar aqui, em média, 8,6% ao ano. Que vai ser equivalente a 0,72% ao mês. Então, ó, de 0,68 a gente já saiu para 0,72. A gente tem 5% a mais aqui, porque a gente está falando de um CDB que paga 105% de CDI. Vamos para um outro exemplo? E aí vai começar a ficar mais interessante? Qual é esse outro exemplo? Deixa eu pegar aqui, só para a gente manter o formato. Nesse outro exemplo, a gente vai ter LCI ou LCA, que paga, por exemplo, 95% do CDI. E aqui começa a ficar cada vez mais interessante, porque a gente pode ter 9,90% ao ano, e esse 9,90 ele entrega para a gente 0,82% ao mês. Se a gente for comparar com a poupança, esse 0,82% ao mês, ele representa
40% a mais, 44% a mais que a poupança. E aí? Mais interessante, não é? 44% a mais. É muita coisa, certo? Então você tem uma outra opção aqui, LCI e LCA também são títulos bancários, e ele tem um benefício que ele é isento de imposto de renda, por isso que ele paga essa rentabilidade melhor. Aí tem uma outra opção que são os fundos imobiliários, os FIs, fundos imobiliários. E aqui a gente tem uma faixa de pagamento de rendimentos, dependendo de qual é o segmento que esses fundos imobiliários investem. Mas aí o que a gente vai ter é rendimentos mensais entre 0,7% e 1,2% ao mês. Imagina só, poupança 0,57%. CDB a 100% de CDI, 0,68%. E nos fundos imobiliários eu posso chegar até 1,20%. A gente está falando de mais do que o dobro da poupança. Mais do que 2 vezes a poupança. É isso. A nossa referência aqui é a taxa Selic. Então vamos voltar. Taxa Selic, 10,5%. Um fundo imobiliário que paga em média, vamos colocar em média aqui essa faixa entre 0,7 e 1,2, digamos que ele paga em média 0,9% ao mês. 0,9% ao mês vezes 12, a gente está falando em 10,8 isento de imposto de renda. Então, esse 10,8 eu tenho que comparar com o quê? Com o 8,10 aqui do CDB, que está líquido de imposto de renda. 10,8 versus 8,10. A gente está falando de 32% a mais aqui. Certo? Então, aqui a gente tem um cenário que ele é bem interessante. Tem uma outra opção que também pode pagar mais do que Selic, que são as ações que pagam dividendos. E aí, da mesma forma, a gente pode ter aqui ações que pagam 12% ao ano, 15% ao ano, até 18% ao ano. 12, 15, 18% ao ano. Importante você entender que é preciso entender a política de pagamento de dividendos dessas ações para entender o quanto ela tem de potencial de pagamento no próximo ano, quanto ela vem pagando de histórico de dividendos nos últimos anos, para que você não invista e depois fique esperando um pagamento de dividendos que não vai ser feito. Então, essa é a única ressalva aqui com relação às ações. Agora, LCI e LCA, fundos imobiliários que pagam de fato. O LCI e LCA, como eu falei, ele não vai pagar rendimento mensal, mas ele te paga mais do que a Selic, num horizonte aí de 6 meses, de 1 ano. Quando eu faço o cálculo pro rata, o cálculo mensal, ele vai pagar mais do que a Selic. Mas ele não tem a característica de pagar esse rendimento todos os meses na minha conta. Ele vai atualizando o meu capital investido a uma taxa que é acima da Selic, certo? Mas eu só vou conseguir usar esse rendimento lá no final, no prazo de vencimento dele, quando eu resgatar o valor principal que eu investi, atualizado dessa taxa, que é maior do que a taxa Selic. Os fundos imobiliários são diferentes, eles pagam rendimentos todos os meses, creditados ali na nossa conta. Então, sim, ali eu consigo ver o valor entrando na minha conta, sendo creditado na minha conta de forma automática. O dinheiro, em todos os casos, é o dinheiro trabalhando enquanto a gente dorme, enquanto a gente está fazendo outras coisas. E é importante a gente conhecer quais são as opções que pagam mais do que a Selic, porque assim a gente tem vantagem, a gente está rentabilizando o nosso capital acima da taxa média de mercado. Ok? Gostou do resultado? Está pronto para fazer seus primeiros investimentos? Lembre-se sempre que é importante você investir em conhecimento. É muito importante que você entenda o funcionamento de cada tipo de investimento antes de fazer os seus aportes, antes de começar a investir, para não correr o risco de fazer investimentos baseados em recomendações que podem não ser aplicáveis para você, para o seu perfil de investidor, para o seu objetivo que você tem com aquele capital,
Então, muito cuidado com recomendações. O mais indicado aqui, e isso sim eu recomendo fortemente para você, é que você invista um pouquinho de tempo, um pouquinho de dinheiro em conhecimento. E eu tô aqui para te ajudar com essas aulas gratuitas, mas também tem um programa de mentoria para você aprender na prática quais são os tipos de investimento disponíveis no mercado, em que momento eles são interessantes para você, em que cenário ele é interessante para você, quais são os riscos envolvidos, quais são as chances de rentabilizar o seu capital que você tem para cada um desses tipos de investimento. Ok? Então, se quiser investir um pouquinho de tempo, um pouquinho de dinheiro, me manda mensagem, comenta aqui nesse vídeo que a gente vai conversar sobre a minha mentoria. Certo? Gostou do conteúdo? Foi relevante para você? A única coisa que eu vou te pedir então, deixa o seu like aqui no vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Ative o sininho para receber as notificações a cada aula que eu lançar aqui, para que você seja avisado sobre essas aulas. Clica aqui no compartilhar e manda o link dessa aula para os seus amigos. Eles merecem ter a oportunidade que você está tendo aqui agora. Adquirir conhecimento de forma gratuita através de aulas rápidas com conceitos e resultados práticos, mostrando para você esses resultados, reforçando conceitos para você começar a entender que você tem sim diversas formas de cuidar melhor do seu dinheiro. Ok? Te espero então na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.